Glória a Deus. Paz seja convosco, queridos. Esta canção era fundo das ministrações de Catherine Come. Catherine Come, durante as suas cruzadas de milagres, esse era o fundo musical. Mais de ti, menos de mim. E um dos seus livros, ela conta que havia uma porta lateral do púlpito, da plataforma onde ela ministrava, e ela sabia que havia ali milhares de pessoas para ouvi-la pregar. E ela declara assim: eu morria 1000 vezes antes de entrar naquele lugar, antes de começar a levar essa preciosa palavra. Esse era o fundo que era usado nos cultos, nas ministrações de Catherine Come. Alguém que dizia assim: o Espírito Santo é tudo que eu tenho. E essa é a dependência que nós temos que ter na nossa vida. Dependência total do Espírito Santo na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Ele quem nos dá vida. Esse é o mês do Espírito Santo. Quarta-feira nós denominamos quarta-feira no derramar do Espírito Santo. Que Ele seja derramado aí na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você estiver, que você possa ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos compartilhar a palavra. Obrigado, viu? Obrigado, conjunto, obrigado. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, ainda não temos culto presencial. Nosso culto ainda é online. Muitas vidas têm sido alcançadas e a gente louva a Deus por isso. Em tudo Deus tem um projeto, em tudo Deus tem um propósito, e eu glorifico o nome do Senhor Jesus pelas grandes obras e pelas maravilhas que Ele tem feito. Que bom que você tem aberto aí a sua casa para estar ouvindo a palavra de Deus. Você que estava nos cultos às quartas-feiras, que bom que você continua aí nas quartas-feiras assistindo, separando esse tempo para estar participando do culto, para estar ouvindo a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus, pode deixar, obrigado, viu? Era só para falar da Catherine Come mesmo. Obrigado, tá? Queria dizer que, assim como no culto, geralmente tem pode sentar, se alguém em pé, onde você estiver, pode sentar, tá? Se sinta em casa, você que está em casa. Graças a Deus. E durante o culto, né? Geralmente ao final do culto a gente fala dos dízimos, das ofertas. E hoje eu quero estar orando já, consagrando os dízimos, as ofertas no nome de Jesus. E depois a gente dá continuidade aqui no culto. Nós vamos ler a palavra de Deus daqui a pouquinho e vamos dar continuidade. Quer dizer para você que domingo é a nossa Santa Ceia do Senhor, tá? Você vai participar da ceia na sua casa, junto com sua família, mais uma vez. Nós vamos estar aqui na igreja, mesa preparada, participando aqui e participando junto com você aí na sua casa, no nome de Jesus. Já se prepare, tá? Prepare o pão, prepare o cálice, e que no domingo você possa estar participando da Santa Ceia do Senhor aí na sua casa. Acredito pela fé, em nome de Jesus, que quem sabe na próxima, né, a gente já possa estar juntos, mesmo que dividindo aí em 2 cultos, ou dependendo como que vai ser aí liberado. Mas esse mês ainda a ceia, você vai estar na sua casa, nós vamos estar aqui, tá? Acho que precisa baixar um pouco, tá dando bu aqui, tá? Não sei se, acho que é o retorno. Isso. Obrigado. Glória a Deus. Então, tem aí na sua tela, tá, os canais que você pode dizimar, que você pode ofertar, ou você pode passar aqui durante as lives também, a igreja está aberta, você pode entrar, vir até o altar e voltar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar os dízimos, as ofertas,
no nome de Jesus. Tua palavra diz que as janelas dos céus estariam abertas quando nós obedecemos a Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que a Sua palavra se cumpra, Senhor. Aqueles que têm ouvido a Sua palavra, aqueles que têm obedecido a Sua palavra, que possam desfrutar na vida deles, ó Pai, desta bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Pela autoridade que me é dada em obediência ao chamado, eu quero, ó Deus, consagrar cada dízimo, cada oferta, pedir a bênção, a direção do Espírito Santo para cada pessoa, que não haja pessoas desempregadas, que haja, como diz na sua palavra, quando o povo estava no Egito, havia o povo de Deus lá na terra de Gozém, enquanto havia pragas no Egito, na terra de Gozém havia prosperidade, porque nós cremos um Deus de milagre, de multiplicação, de maravilha, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, verso número 9. Nós vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso número 9. Nós vamos ler a palavra de Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo é quem dirige todas as coisas, né? É o Espírito Santo quem dirige, quem cuida de todas as coisas. E nós começamos esse culto louvando ao Senhor com aquela canção: eu cansei de mim mesmo, e agora eu quero mais de ti e menos de mim. Só pelas músicas que foram cantadas, eu como pastor, a gente entende que o Espírito Santo está na direção completa. Ele está na direção completa, enviando a sua palavra e realizando essa obra maravilhosa no nome de Jesus. Começamos a cantar, eu cansei de mim mesmo. E agora cantamos, eu quero mais de ti e menos de mim. Nas duas vezes aqui foi citado mim, eu, nosso ego. E as duas vezes foi citado que nós dependemos de Deus muito mais do que de nós mesmos. E aqui, o texto da palavra de Deus hoje, talvez nem sempre ela agrada o nosso ego, ela agrada o nosso eu. Mas não é porque nós estamos assim, pregando numa live ou pregando para os lares, para as famílias, que nós vamos deixar de pregar aquilo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Por isso eu fiz questão já de, até mesmo antes de pregar a palavra, já consagrar dízimo, oferta, como se tivéssemos um culto mesmo de verdade, e porque a palavra de Deus, ela continua sendo viva, poderosa, eficaz, e nessa noite eu sei que o Espírito Santo vai falar conosco no nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, diz assim a palavra de Deus. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, disse Jesus aqui, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. No entanto, diz a palavra aqui que o fariseu orava em pé, de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14: digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque o que se exalta será humilhado,
mas o que se humilha será exaltado. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu abro o meu coração para poder ouvir a tua voz. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, é muito bom termos comunhão com Deus. E a comunhão com os irmãos também. A própria palavra de Deus já declara no Salmo 133, é um salmo bem curtinho, tem ali 3 versículos, e declara ali a preciosidade da comunhão. Hoje estava ouvindo um pedacinho da mensagem do pastor Isaac, da Assembleia, e ele estava falando de não tem como as pessoas não virem para o culto. Muitas pessoas estão há 2 meses nas suas casas e não buscam a Deus, não têm intimidade com Deus. Na verdade, acabaram assim, se acostumando, e muitos correm o risco de morrer na fé. Estar na igreja, congregar, estar em comunhão, um levanta o outro, um anima o outro, juntos celebramos a Deus. Por isso é muito importante a comunhão, muito importante. E o Salmo 133, ele diz assim: ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão precioso é que os irmãos vivam em união. E ele fala de uma maneira que ela é tão preciosa, que ele compara as 2 coisas mais preciosas que um judeu considera. Ele diz assim: é como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão. Ele está comparando a comunhão como o óleo da unção sacerdotal, e aquele óleo que não é qualquer pessoa que é colocado, que é ungido com aquele óleo, mas é o óleo que é feito com especiarias raras e fica separado, preparado somente para a unção sacerdotal. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da linhagem araônica, né? Mas ele diz ali no Salmo 33, verso 2, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. A comunhão é tão preciosa, ele continua dizendo assim, é como o orvalho do Hermon. O orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A gente sabe que o Rio Jordão, ele é uma preciosidade ali na Palestina, porque por onde ele vai passando, ele traz vida, ele gera vida, ele traz alimentos, prosperidade. Mas o Jordão é um rio que nasce lá no Monte Hermon. Quando você olha no Monte Hermon pela manhã, você vai ver que o topo do Monte Hermon ele está branco, porque à noite ele congelou por causa do frio. Mas quando o sol se levanta pela manhã, aquele gelo começa a derreter, então as águas do Jordão descem lá e formam aquele rio, forma ali o mar da Galileia, que é um mar de água doce, o lago de Genezaré, e continua até terminar no Mar Morto. Então ele diz aqui que ali acontecem 2 coisas. O Salmo 133, verso 3 diz assim: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então ele compara a comunhão dos irmãos como o azeite da unção do sumo sacerdote e como as águas do Jordão, ou as águas que vêm do alto do Monte Hermon. Veja a preciosidade disso. E o salmista aqui, num dos cânticos de subida, ele declara que assim é importante a comunhão com os irmãos. Nada substitui o culto presencial. Nada substitui o culto presencial. É maravilhoso estarmos na nossa casa, mas não são todas as pessoas que têm estrutura. Brasa é para estar no braseiro. Brasa é para estar no braseiro, não é para estar fora do braseiro. E é muito perigoso as pessoas
se acostumarem com isso. Se acostumarem com isso. Porém, quando nós temos comunhão e nós estamos prontos para ouvir coisas íntimas, nós não vamos ouvir sempre aquilo que nos agrada. Domingo o culto foi uma bênção, Deus deu uma palavra revelada. Eu encontrei algumas pessoas e falei, nossa, que cultão. Glória a Deus, é maravilhoso. Quando Deus vem e traz uma palavra revelada, é muito bom. Mas nem somente palavras que nos levantam, na verdade todas elas vão nos levantar, mas às vezes são palavras que nós não queremos ouvir. Palavra de exortação. E quando nós temos intimidade, nós estamos abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. E hoje, preste atenção nisso. Ao me levantar pela manhã, eu ouvi algo, mas eu sei que é verdade, mas às vezes nós não gostaríamos de ouvir. E a primeira frase que veio na minha mente, no meu coração, sei lá se foi o Espírito Santo, se fui eu mesmo, mas eu me levantei e a frase foi essa: se levanta um pecador. Se levanta um pecador. Quando você está dormindo parece que está tudo, mas quando você se levanta, você vai ter que enfrentar o seu homem interior, você vai ter que enfrentar a pessoa que você é, você vai ter que enfrentar, como dizia o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Talvez seja diferente com você, mas como eu disse, quando nós temos intimidade com Deus, nós estamos suscetíveis a ouvir qualquer coisa do Senhor. É maravilhoso quando eu ouço o Espírito Santo me dizer, eu vou honrar você. Mas também é maravilhoso quando eu tenho a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo me chamar de pecador. Me chamar de pecador, te chamar de pecador, nos chamar de pecador. E não é porque nós estamos pregando numa live, nós não estamos pregando com um auditório que talvez fosse você, sua casa, sua família, que o Espírito Santo não vai falar de pecado. E eu costumo sempre dizer, nós temos um ministério profético, e não é fácil ter ministério profético, porque um dia eu ouvi um pregador dizendo, profeta tem que sentir o que eu sinto. Profeta tem que sentir o que eu sinto. Os dois subiram ao templo para orar. É o que diz o verso 11 e o verso 12. Agora, a oração desses homens. Verso 11. Posto de pé, o fariseu posto em pé, orava para si mesmo. Se você estiver olhando somente para você, então não tem necessidade de você buscar Deus. Ele orava para si mesmo, eu sou bom, eu faço, eu posso. E ele começa a contar aqui as suas vantagens, né? Ele começa aqui a olhar externamente, ver a situação das pessoas. Ele diz aqui, Deus, eu graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Além de ele julgar todas as outras pessoas, ele está julgando aquela pessoa que estava ali com o mesmo propósito de orar, de buscar a Deus. E no entanto, o verso 13, o verso 12, ele ainda diz, né? Jejuo 2 vezes na semana, dou dias de tudo quanto ganho. Então ele estava orando para si mesmo, o Senhor Jesus estava dizendo. No entanto, o Senhor Jesus descreve aqui a oração do publicano, daquele que era considerado por ele pecador. Ele descreve aqui o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim pecador, sê propício a mim pecador. Esse homem, ele estava reconhecendo que ele era um pecador, ele estava reconhecendo que ele precisava da misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, me ajuda, sozinho eu não consigo vencer a mim mesmo. E aí o verso 14, o Senhor Jesus dá a resposta para
aquele que foi atendido. E Jesus disse assim no verso 14: digo-vos, porém, que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O próprio Senhor Jesus estava dizendo aqui que a nossa justificação, ela não nos leva a lugar nenhum. Quando nós nos encontramos numa situação dessa, é importante nós lermos o que diz ali em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele escreve assim: do pecado para a salvação pela graça, transportado das trevas para a luz por um caminho, que é a graça de Deus. Poderíamos deter aqui e falar, mas eu vou ler um pouquinho aqui, do capítulo 2 de Efésios, onde o apóstolo Paulo diz assim: ele me deu vida, ele vos deu vida, estando vós mortos. Nós não conseguimos dar vida a uma pessoa morta, mas o apóstolo Paulo está falando aqui da morte que o pecado traz. E o apóstolo Paulo está falando aqui que todos nós, como diz a palavra, todos pecaram, separados estão da glória de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus nos amou. E o apóstolo Paulo diz aqui: ele vos deu vida, estando vós mortos. Imagine você morto, e para Deus o pecado faz isso de nós. Nós estamos mortos, separados de Deus. E ele diz aqui porque nós morremos ainda em Efésios 2: nos vossos delitos e pecados. Ele continua dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. Andarmos outrora, todos os homens que não nasceram de novo continuam andando, não conseguem entender, não conseguem ver. Como Jesus disse para Nicodemo: você tem que nascer de novo. E aí o apóstolo Paulo diz assim: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Continua dizendo o apóstolo Paulo, verso de número 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, por causa do grande amor que nos amou, Deus, sendo rico em misericórdia, não mas mais à frente está escrito aqui, eu ia dizer que não é por nós fazermos, mas ele escreve aqui que não é pelas nossas obras. Nós não somos merecedores. Eu me lembro um dia, uma pastora, ela disse assim, que uma irmã estava na igreja há 10 anos pedindo um milagre, e ela não alcançava o milagre. Aí ela trouxe uma visita para a igreja. Na primeira semana, a pessoa que ela trouxe alcançou um milagre. Mas não é justo, eu faz 10 anos que eu estou aqui, eu que trouxe essa abençoada, e já faz uma semana e ela recebeu o milagre. Faz 10 anos que eu não estou aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em Efésios capítulo de número 2, verso de número 5: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E o verso seguinte, ele diz aqui, verso 6: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então nós morremos, estávamos mortos em Adão, mas em Jesus nós somos ressuscitados. Nós nascemos de novo, somente em Jesus Cristo nós nascemos de novo. Verso 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Nós temos que acreditar que Ele nos salvou, não porque nós conseguimos fazer alguma coisa, porque como eu disse a você, o que eu vi hoje de manhã, quando abri os meus olhos,
se levanta um pecador. Nós acordamos pecadores. As nossas iniquidades, a Bíblia diz que faz separação entre nós e o nosso Deus, e a palavra morte é simplesmente uma palavra mais pesada para a palavra separação. Mas a Bíblia diz que Ele abriu um novo e vivo caminho pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Ele perdoou os nossos pecados, e todos os dias temos pecados para ser perdoados. Ele diz aqui, verso 9, verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Estamos vivos, amamos a Deus, ouvimos a Deus, tememos a Deus, é um presente de Deus para nós. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se glorie, de chegar diante de Deus: olha o que eu fiz, olha, eu ajudei, olha, eu fiz isso. Não é de obras, nós não somos merecedores. Ele conclui aqui, verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas, como eu disse a você, eu quero ler algo aqui sobre o pecado, a dor do pecado. Triste, mas é assim que vejo muitas coisas, que em alguns momentos da sua vida deixaram-se levar por emoções, desejos, paixões, ambições, vaidades, orgulhos, e hoje encontram-se assim, feridas e destruídas, como um vaso que um dia já foi belo, mas hoje o que resta são apenas pedaços jogados aos cantos, sem a sua beleza de outrora, sem a luz de Deus em sua vida. O pecado aparentemente não dói, o pecado é demasiadamente algo sedutor, ele começa devagar, ele não tem a pretensão e nem a pressa de destruir-nos em sua primeira tentativa. Ele é como uma teia de aranha que vai envolvendo a sua vítima aos poucos, até que a mesma esteja completamente presa, e quando ela estiver presa, aí então chegará a aranha para assim tomar posse da sua vítima. Com o inimigo também é assim, lança sobre nós sua teia, ou seja, o pecado, e quando chega a hora, ele começará a atormentar a sua vida, com sentimentos diversos, entre os quais estão o medo, a culpa, a raiva de si mesmo, o nojo, e aí vem: não, eu vou vencer isso, eu vou vencer isso, e sem Cristo, nós não vamos vencer, não vamos conseguir. Deus é bom, sim, Ele é maravilhoso, Ele sempre está pronto para nos perdoar, quando nos arrependermos verdadeiramente de nossos pecados, mas é melhor que você possa desfrutar do amor de Deus, sem medo e sem culpa. Não espere entrar para experimentar o seu amor, ainda que você saiba que Deus escreverá uma nova história para você, pois não sabemos a hora que o Senhor virá. Para nós, pode não dar tempo para o arrependimento. Por isso, é muito perigoso nós acabarmos como um desses homens aqui dessa história, que ele se auto-justificava. Por isso, é muito bom nós olharmos para nós mesmos e saber: lá vai um pecador. Um dia eu estava conversando com um jovem, e eu disse para ele assim: você era alcoólatra? Ele disse: não, não era. Eu falei: como assim? Falaram para mim que você conversava com o poste, com o cachorro. Ele falou: é verdade, eu sou alcoólatra. Mas como assim? Se eu vou explicar para o senhor, pastor. Eu vivi na sarjeta por muito tempo, mas aí eu fui para naquele tempo era Desafio Jovem, e lá eu ouvi a palavra, me converti ao Senhor. Eu fiquei 4 anos trabalhando normal, uma vida normal, construindo, edificando. Foi mais um dia eu fui ser padrinho de casamento, e lá no casamento as pessoas começaram: toma um golinho. Não, eu não bebo. Toma, eu não bebo.
Toma. Ele falou: não, não bebo. Foi até que uma menina chegou para mim com um copo de cerveja, eu fiquei com vergonha de falar, eu peguei e tomei um golinho. Ele falou: pastor, acabou o casamento, todo mundo foi embora, eu estava sentado na sarjeta, não conseguia me levantar. Esse moço mora aqui, nessa rua aqui, ó, desse caso para cima aqui. Ele disse: eu fiquei mais 2 anos. 2 anos. Então, graças a Deus, o Senhor me libertou novamente. E hoje eu não era alcoólatra, eu sou alcoólatra. Eu não posso brincar com bebida, eu não posso pegar um copo de bebida, eu não posso nem ter um carro a álcool, eu não posso, eu sei que nas minhas próprias forças eu não consigo. E assim também é a nossa vida. Quando você se levanta, se levantou um pecador. Quando eu me levanto, se levantou um pecador. Levantou um pecador. E eu sei que eu vou ter que correr muito naquele dia para não ser devorado pelo pecado, como você vai ter que correr muito naquele dia para não ser devorado pelo pecado e prosseguir para o alvo da soberana vocação. Você tem que ter o amor do Pai derramado no seu coração mesmo, para você vencer, para nós vencermos. E como eu disse, talvez eu estivesse pregando isso só para a igreja, talvez porque estamos pregando em live, não devia falar dessas coisas. Mas John Burnett, quando ele escreve esse livro, que ele diz que durante 3 séculos abaixo da Bíblia foi o livro mais lido, e Spurgeon leu mais de 100 vezes, o príncipe dos pregadores. Vamos ver as mensagens de Finney, de Smith Whitworth, homens que quando pregavam a palavra de Deus, as pessoas se agarravam nas colunas, porque elas viam o inferno debaixo delas. Nós não podemos parar de ver o inferno debaixo de nós. A doutrina do pecado é uma realidade. Hoje a globalização generalizou tudo. Nada mais é pecado. Na verdade, pecado somos nós quando falamos do pecado. Pecadores somos nós quando falamos do pecado. Corremos o risco de sermos presos quando falamos do pecado, mas ele está escrito aqui, é uma realidade, é uma verdade. E assim como você, eu também sou um pecador, carente, independente. Pastor, então qual é o caminho? Está aqui na palavra. 1 João, capítulo de número 1, verso de número 8 a verso de número 10, diz assim a palavra de Deus. 1 João, pequena carta que o apóstolo João escreve, no capítulo 1, verso número 8 ao verso número 10, está escrito assim, olha, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Aquele homem ali, doutor da lei, ele estava enganando a si mesmo. Ele não estava orando a Deus, ele estava orando a si mesmo. O próprio Senhor Jesus disse, ele estava orando para si mesmo. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: verdadeiramente Jesus Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, possuidor dos 9 dons. O próprio Jesus, quando falava para ele, bom mestre, ele disse, bom é meu Pai que está lá em cima, porque aqui a coisa é feia. Estar aqui não é fácil. Como eu disse no livro do Peregrino, é o caminho do cristão em direção à porta estreita. E no livro você vai encontrar todo tipo de seduções. O dinheiro nos seduz, todas as maneiras, tudo que o mundo nos seduz, nos faz. Olha, aquilo vai te dar garantia, aquilo vai te dar felicidade, aquilo vai te dar paz, aquilo vai te... E nós não olhamos para a palavra. Aquilo que vai fazer próximo, faz isso que vai ser próximo, vai fazer... E não olhamos para a palavra, não olhamos. Mas aqui, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então só existe uma maneira:
faz um pacote, pega tudo e confessa diante dele, e não dá glória para o pecado. Reconheça que se levanta um pecador que vai ter que correr muito para terminar aquele dia. Eu costumo dizer que o pecado é acidente de percurso. Você chega numa empresa, essa empresa está há 2.128 dias sem acidente. Eu me lembro, eu fui numa empresa onde um amigo meu trabalha, e sempre eu passava ali pela portaria, eu via lá, essa empresa está, eu falei ainda para ele, nossa, que bênção, né? Essa empresa está há tantos dias sem acidente de trabalho. Aí na outra semana eu cheguei lá, essa empresa está há 3 dias sem acidente. Tem alguém que trabalha em empresa aqui, que é assim, tem a plaquinha lá? Quantos dias está lá? 368? Que bênção. Assim é a nossa vida, todos os dias, mas ele continua dizendo aqui, confessarmos os nossos pecados. E sabe o que é maravilhoso, queridos? Não é por nossa força, é o Espírito Santo quem convence. Centenas de pessoas podem ouvir essa mensagem e passar na mente deles, puxa, não cabe mais esse culto. Mas o Espírito Santo apontar um coração, esse coração começar a ouvir a voz de Deus, começar a tremer, sentir a dor do pecado, sentir o peso do pecado. Não é o peso da acusação das pessoas, é algo que o Espírito Santo vem e nos convence. No dia que eu aceitei Jesus, eu estava bravo, porque eu falei, minha tia contou minha vida para esse homem, porque aquele homem estava ali expondo, no meio de centenas de pessoas, aquele pregador estava expondo a minha vida. Mas era o Espírito Santo que estava falando para mim, está vendo isso, está vendo aquilo, está vendo isso, e eu falava, mas eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero viver nos bares, eu não quero ser um viciado em jogo, eu não quero viver dessa maneira, eu quero alegria, eu quero, e o Espírito Santo mostrando, quando eu vi, eu estava chorando no altar. Hoje talvez não haja possibilidade de você vir até o altar, mas a palavra continua sendo a mesma. Quantos testemunhos que eu já ouvi de pregadores como Rex Amber, Jim Swagger, pregando, e às vezes uma pessoa testemunhando que ele se levantou e o pregador disse assim, você que está saindo da sala agora, você que está fechando a porta, é com você que Jesus quer falar. E ele diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, às vezes você diga, pastor, mas para mim não tem jeito, o senhor não sabe, o senhor não imagina, o senhor não conhece. Lá em Isaías capítulo 1, verso de número 18, nos diz assim, ainda, vamos dar uma conferida aqui na palavra, para não falar o que não está na palavra. E nesses dias eu ouvi alguém dizendo assim, então o pregador chegou lá e disse assim, toca no seu irmão aí, disse para ele, você tem uma missão, e contou a história do Homem-Aranha, né? O pregador disse assim, durante todo o culto ele falou, você tem uma missão, mas ele contou a história do Homem-Aranha, nada de Bíblia, nada de palavra, o importante é a palavra. Capítulo 1 de Isaías, verso 18, nos diz assim a palavra de Deus, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ele tem o poder purificador, o poder transformador. Cabe a nós confessarmos, contarmos. E ali em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim a palavra de Deus, e nós já vamos orar. Provérbios capítulo 28, verso 13, nos diz assim a palavra de Deus. Provérbios capítulo 28, estamos aí sem as assessorias dos técnicos aqui, tivemos que passar por um celular, porque caiu a internet da nave aqui. Mas olha, Provérbios capítulo 28, verso 13,
diz assim: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. O que encobre o seu pecado, a sua transgressão jamais prosperará. Isso não quer dizer que você deve sair contando para todo mundo, tá? Mas você tem que fazer o que diz aqui o seguinte, diz assim: olha, mas o que confessa e deixa, que confessa e deixa, que confessa e deixa, ele diz aqui, alcançará misericórdia. Confessa e deixa, alcançará misericórdia. E a misericórdia do Senhor que eu invoco nessa noite sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Quero orar com você, na sua casa, você esteja onde você estiver, confesse nessa noite Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Deixe o sangue de Jesus lavar você de todos os seus pecados. Você não vai conseguir, sozinho você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, mas quer que você tenha vida eterna. Se essa palavra alcançar uma só pessoa, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Talvez hoje, nessa noite, nesse tempo, você deseja confessar Jesus como Senhor da sua vida, deseja pedir perdão dos seus pecados, pedir para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e que as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, nos faça caminhar e vencer mais um dia. Eu me lembro sempre de uma pessoa, ele era um diácono da igreja, e ele conta um dia que ele estava sentado em determinado lugar, e alguém passou e começou a seduzi-lo, e ele disse: para trás de mim, comigo não. O senhor olhou para ele e falou: eu não tenho pressa, eu te espero ali na frente. E infelizmente, se você for ver a história dele, lá na frente ele foi pego. Então, todos os dias nós temos que olhar para o Senhor, e como disse um dia uma mensagem do pastor Jorge, ele disse assim: se você não olhar para a consequência, seja inteligente, olhe para a consequência, você será um vencedor, em nome de Jesus. Se coloque em pé, nós vamos orar, em nome de Jesus. Se você está aqui assistindo, você deseja receber Jesus no seu coração como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, coloque a mão no seu coração. Você pode estar na sua casa, no seu carro, estar onde você estiver. Você pode estar com medo, assustado, está sendo afrontado. Entrega a sua vida para Jesus hoje, deixa Ele mudar a sua história. Com a mão no teu coração, diga: Senhor Jesus, eu te peço, perdoa agora todos os meus pecados, e escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Me lava e purifica com o seu sangue, perdoa os meus pecados. Eu quero nascer de novo. Meu coração é seu, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero orar com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, como eu disse, quando nós somos íntimos, nós ouvimos e nós continuamos amando, continuamos respeitando, continuamos temendo. O final do livro de Eclesiastes diz que o final, o princípio ou a conclusão de todas as coisas é: teme ao Senhor e
guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens, de todas as pessoas. Espírito Santo, venha trazer convicção de pecado às nossas vidas, por amor a nós, por misericórdia de nós, que nós possamos ver o perigo e nos desviar do caminho do perigo, que nós possamos, como eu disse, John Burney, seguir em caminho a porta estreita, porque o Senhor disse que largo é espaçoso o caminho que conduz à perdição, estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. Nós queremos vida, e o Senhor disse que nas Escrituras nós encontramos vida. Nesta noite, que haja um milagre de misericórdia, de graça, de perdão derramado sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus. Pai, queremos andar contigo, queremos te honrar, queremos ser uma bênção, como diz a tua palavra. Venha usar-nos para a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus, a minha vida está no teu altar, a nossa vida está no teu altar. O Senhor é o nosso médico, nosso juiz, nosso advogado, nosso rei e nosso Senhor. E eu te louvo por tão grande amor em nosso favor, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Pai, a caminhar em temor na tua presença, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pai, eu quero abençoar agora os pedidos de oração. Quero abençoar a senhora Kimberly, que está com Covid, abençoar esses casais, o Adriano, o Vladiago, Jorge, também, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus, eu quero abençoá-las. A Neuza, o Milton, Pai, me falando com a SEMA essa semana, que o Senhor abençoe esta vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Cada pessoa que pediu oração, em nome de Jesus, que seja alcançada, tocada, precisa de um milagre na área física, seja restaurado, curado, em nome do Senhor Jesus. Salva, liberta, cura com o teu poder, em nome de Jesus. Eu abençoo esse copo com água, Pai. Cada vida, cada pessoa que está na sua casa com um copo de água, que possa, Senhor, ser abençoado. Eu consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor disse: eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti a enfermidade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Obrigado por ter aberto a sua porta, a porta da sua casa. Leia a palavra de Deus, tenha comunhão com Deus, se alimente da palavra de Deus, ore ao Senhor, abra o seu coração na presença de Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. Segue aí os canais para você que quer dizimar, ofertar. E sexta-feira temos nosso culto, sábado temos a live Dia dos Namorados, temos aí à tarde os pequeninos de Jesus às 5 horas, às 7 horas, pequeninos de Jesus na Ike Cervezão, Walter Rosales, pastor, e os canais que vocês têm aqui, você pode participar. Domingo temos a nossa escola bíblica. Se você deseja participar da escola bíblica, entre em contato conosco, nós mandaremos um link para você. Você vai entrar na sala da escola bíblica juntamente conosco, tá? Domingo à noite a nossa ceia do Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, Pai, sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vocês não colocaram os canais aí que eu pedi, não, né? Tá ok, então. Deus abençoe você. Uma boa noite em nome de Jesus.